Então, aula 3, dando continuidade ao assunto, já falamos sobre identificação do contribuinte, dependentes, rendimentos tributáveis recebidos por pessoa jurídica, e agora chegou a vez de falarmos sobre os rendimentos isentos e não tributáveis. Quando nós clicamos nessa opção, reforçando sempre, aqui é uma tela de atalho. Esses aqui estão de forma de atalho. Você encontra tanto aqui como aqui no canto esquerdo, no canto esquerdo, essa informação aqui. Rendimentos recebidos por pessoa jurídica, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, aqui. Isentos e não tributáveis. Então, clica nessa opção, ele vai abrir essa tela aqui, como anterior, onde você vai clicar em novo e vai selecionar o tipo de rendimento que você quer declarar do cliente, ou seu, né? A depender aí da declaração de quem você está fazendo. Aqui, eu, quando clico nessa setinha aqui do lado, ele vai abrir essas opções de tipos de rendimentos isentos e não tributáveis que podem ser declarados. Então, tem bolsas, tem ganho de capital, várias opções aí sobre a declaração. Agora, nós vamos falar também sobre a declaração do MEI. Como fazer a declaração de um MEI, né? Que, além da declaração anual do MEI, do CNPJ do MEI, quando o dono da empresa, o empresário, ele quer ter a sua comprovação de renda, normalmente se faz uma das opções mais viáveis é a declaração de imposto de renda pessoa física para ele. Então, ele informa tudo como tem lá registrado e você pode declarar, fazer a declaração dele para comprovar o rendimento, caso ele precise para arrumar algum financiamento, conseguir um apartamento, algo do tipo, algum empréstimo, né? O aumento de crédito junto ao banco, da pessoa física. E Danilo, bom dia, entrou aí, tudo bem? Bom Bem-vindo, dia. viu? Bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui na parte do rendimentos isentos não tributáveis. Tá, Ah, depois eu vou olhar, eu olho todos os links, qualquer coisa eu pergunto para vocês. Desculpa o atraso. ok. Depois nós já disponibilizamos, estou gravando eles, depois eu vou disponibilizar o link para vocês, provavelmente na plataforma paga, mas vocês vão ter acesso sem precisar pagar. O pessoal que vai chegando depois, que não participou dessa mentoria, que vão ter que pagar, né? Certo? Então, aqui eu estou nessa parte de rendimentos isentos, não tributáveis, e tem opção para quem é investidor, para quem tem lucro de empresa, para quem ganha bolsa, indenização, ganho de capital, tudo pode ser informado aqui. Uma coisa, não é difícil de fazer isso. Então, vamos supor aqui que nós temos a declaração para fazer de um mês. Um mês chega para você e quer fazer o imposto de renda para comprovar a renda, como eu já disse aí, para N finalidades que ele possa precisar. Então, o MEI, ele precisa separar ou ter um controle financeiro para isso, né? Então, também isso é importante, às vezes até um serviço de consultoria financeira ou de acompanhamento financeiro que você pode prestar junto ao MEI, para ele saber o que ele tem de receita, o que ele tem de despesa, emissão de nota fiscal, ter uma conta bancária no CNPJ para ter um controle da movimentação financeira. Então, isso faz parte também de um serviço que você pode prestar para um MEI e que não necessariamente você vai precisar ter um registro de contador. Então, administrador pode fazer, economista, contador, estudante de contabilidade, estudantes de administração também, não tem problema. Formados que não têm o CRC, pode prestar serviço para MEI, tanto de imposto de renda como para MEI, né, para a consultoria. Então, aqui vai ser como? Você vai pegar o faturamento do MEI, eu tenho essa planilhazinha, também eu posso disponibilizar para vocês, para já fazer esse cálculo. Vamos supor que o MEI tem um faturamento de 60 mil anual. Então, a Receita Federal dá uma opção
de presunção de 32% de ganhos, como se fosse lucro, né? Então, e isso é o lucro que ele pode utilizar para declarar aqui em rendimentos isentos, 32%. Então, pega esses 32% desse valor, 19.200, e vai procurar aqui a opção do código 9, sobre lucros e dividendos. E aí você vai informar o CNPJ do MEI e o nome do MEI e informar esse valor, 19.200, como rendimentos isentos. Não paga imposto sobre isso. E o restante vai ser o seguinte: se o MEI tiver alguma despesa com nota fiscal ou alguma despesa que foi paga com o CNPJ, com a conta da PJ, que consiga comprovar isso, ele pode colocar aqui para abater na hora de declarar, para não pagar imposto, né? E vamos supor que ele tenha como comprovar essas despesas de 15 mil. Então, o seu faturamento vai ter essa queda de 60 mil menos 15, o faturamento de 15 mil. Desses 15 mil, ele vai tirar o rendimento que é isento, 19.200, e vai ficar um rendimento tributável de 25.800. Lembram que a obrigatoriedade para declarar imposto de renda é 28 mil? Vocês estão lembrados? Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Quem não está lembrado, avisa aí. Quem está lembrado, avisa, por favor. Só para a gente ter uma noção. Sim, né, Milena? Ok. Ok, Adriana. Então, pela regra, o MEI não estaria obrigado a declarar imposto de renda, nessa regra. Mas se ele quer comprovar renda para alguma finalidade, tá aqui, ó. Ele pode fazer essa declaração e não vai nem pagar imposto. Agora, se ele faturou 80 mil, por exemplo, 81 mil, e talvez esse valor fique um pouquinho acima dos 28 mil, quando você informar esse valor lá na aba rendimentos tributáveis, pode ser que ele pague ainda imposto, mesmo colocando essa parte em rendimentos isentos, nessa opção aqui, certo? Então, é bom ter cuidado, saber só essa questão de como o MEI vai fazer essa declaração. Então, rendimentos isentos tributáveis, você vai pegar 19.200, só um exemplo, né? E vai lançar aqui nessa aba, rendimentos isentos. Colocou aqui, CNPJ, o nome da empresa, do MEI e o valor. E os tributáveis, os 25.800, você vai lançar na aba lá de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, que a gente lançou agora há pouco, né? Aqui, ó. Aqui. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, que está aqui do lado esquerdo, nessa opção aqui, ó. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Nesse caso do MEI, você só lança o CNPJ, o nome do CNPJ lá, da razão social, e o valor de 25.800, se eu não me engano, né? Lança aqui. E não preenche mais nada. Aqui, só isso. E dá um OK e pronto. Ficou lá comprovado a renda. Dando continuidade aqui, essa é só uma das opções nessa aba de rendimentos isentos. Ficou tranquilo aqui? Foi fácil de compreender esse exemplo do MEI? Como fazer essa declaração? Sim. Ok, Milena. Caso... Ok, Ellen. Ok, Adriana. Caso vocês tenham dúvida aí depois, é só entrar em contato, falar no grupo, né, lá da mentoria, que nós vamos estar interagindo, ajudando vocês a fazerem essas declarações, caso precise. Uma coisa que você... Não, não é aqui não, é lá na frente ainda. Mas aqui tem rendimentos de caderneta de poupança, né? Carteira de poupança, ou hipotecárias, agronegócios, imobiliários, LCA, LCI, que são alguns investimentos que você faz diretamente em bancos, ali na, na sua conta no aplicativo, né? Então, vocês podem declarar aqui. Normalmente, essas informações o banco já manda
quando for referente a informações de banco, o banco já manda para você. Todo ano ele manda um informe de rendimento do imposto de renda. Então, nesse informe você vai ver já as informações detalhadas. Ele vai informar o que é rendimento isento, como lançar, né? Qual código usar. Não tem muita complicação nisso, não. Quando é poupança, aí você vai saber a poupança, qual código que usa, e vai informando aqui. Vai digitando sem muita preocupação. Danilo. João, como não pude entrar no início, vou apenas assistir, tranquilo. É, a gente nem está ainda na parte de investimento. Você tem interesse também na parte de investimento, né, e tal? Vai chegar lá também. Mas aí a gente pegou só essa parte do início, a gente falou de como informar, passar informação de contribuinte, sobre dependentes, você vai ver lá na gravação. Rendimentos recebidos de pessoa jurídica e agora rendimentos isentos e não tributáveis. Então, basicamente é isso. O banco, ele manda para você essa informação, assim como aqui na aba da empresa, a empresa manda aquele documentozinho aqui, ó. Esse documento aqui a empresa manda, você já tem todas as descrições de como lançar, que a gente já falou na aula 2, e o banco manda esse mesmo documento. Eu não coloquei aqui na tela nenhuma informação do banco para vocês usarem, mas não é coisa difícil, é bem parecido. Indo para a tela de pagamentos efetuados, essa tela vai ser usada principalmente para quem quer comprovar a despesa. Então, você vai clicar no início, aqui no início você vai clicar pagamentos efetuados. Assim como as demais abas, você também pode encontrar aqui do canto esquerdo, nessa opção aqui, ó, pagamentos efetuados, clica nela. Quando você clicar nela, vai abrir essa opção, você clica em novo aqui na setinha, ó, e vai abrir esses códigos para você fazer a sua comprovação. Lembrando que para você fazer lançar esses pagamentos, no caso de pegar um cliente que quer fazer essa declaração com essas informações, você vai pedir para ele enviar para vocês todas as comprovações necessárias. Se ele foi no médico no Brasil, fez uma consulta no médico, pessoa física, então o que o médico tem que passar para o seu cliente um recibo de pagamento da consulta. Esse recibo ou uma nota fiscal, que esse documento você vai usar para você vai fazer uma pastinha para o seu cliente e guardar essas informações, porque se precisar, se cair na malha fina, por exemplo, você vai ter essas informações para ajudar o seu cliente a comprovar essas despesas. Mesma coisa para dentista, para psicólogo, né? Fisioterapeuta, terapeuta, e outras opções aqui no exterior. Tem também despesas com instrução, quando você, às vezes, paga um curso de graduação, você vai colocar aqui, ou curso secundário também, no caso dos seus filhos, se você, por exemplo, tem dependentes, ou seu cliente ele quer cadastrar um dependente, um filho como dependente, paga a escola do filho. Aí você pode pegar aquela informação de despesa do filho, do seu cliente, está declarando, para acrescentar aqui o que ele pagou para aquela criança, né? Para aquela criança que é seu dependente de instrução. Então, escola de crianças dependentes, graduação também que você pagar, você estudou em uma escola particular, durante o período que está pagando, né? Se você pagou durante 2022 algum valor nesse sentido, aí você pega essas comprovações junto às instituições ou pede ao cliente para buscar, para poder comprovar a renda. Lembrando, para comprovar a despesa, quer dizer, lembrando que nesse caso de lançar essas informações em pagamentos efetuados, vocês vão estar querendo comprovar nessas duas opções aqui do lado esquerdo embaixo aqui, esquerdo inferior, que é a forma de tributação. Eu ia falar sobre a forma de tributação lá na frente, mas como eu estou falando essa questão das despesas, eu vou adiantar logo. Quando você quer comprovar a despesa, então você vai escolher a opção de deduções legais, que é a forma de tributação onde você comprova a renda, comprova a despesa. Se você não quiser comprovar essas despesas,
Aí tem a forma de dedução, desconto simplificado, onde você não precisa comprovar despesas e a Receita já estabelece uma base de despesa meio que geral para todo mundo, para abater e dar um desconto. E aí, às vezes, você já não precisa nem comprovar a despesa e consegue uma restituição de um valor do imposto de renda. Então, nesse caso que eu queria falar com vocês é o seguinte: se o cliente quer fazer uma declaração que exija lançar essas informações, ele não está mais solicitando a você uma declaração simples. É uma declaração que exige mais trabalho, que você vai demorar um pouco mais para lançar as informações. Então, nessa opção, você vai ter que cobrar um pouquinho mais. Você vai ter que saber precificar a sua hora de trabalho. E um dos principais pontos para precificar é a complexidade, né? Você está se preparando para isso, você está se capacitando, está pagando curso para fazer esses lançamentos, essas coisas, e também o quanto demora de tempo para você fazer, quantidade de informação. Então, vocês vão cobrar um pouquinho mais sobre isso, não é uma declaração simples. Agora, chega uma pessoa que não tem muita informação, você só vai informar os rendimentos recebidos, às vezes quando é servidor público, os rendimentos recebidos da prefeitura, do estado, do governo federal, né? E passar as informações bancárias, do informe do banco, bens. Então, é uma declaração simples, vocês não vão cobrar muito, mas uma declaração com desconto, com deduções legais, aí vocês já olham com mais atenção aí para essa informação, né? Certo? Alguém já fez a declaração com deduções legais ou sempre simplificada ou ainda não fez nenhuma declaração? Eu acho que aqui alguém já disse que já tinha feito declaração. Não estou lembrado agora quem é agora, mas no início da aula já tinha falado. A Adriana fez a simples. A Milena, explica mais um pouco sobre a declaração de imposto legal. A dedução legal é só essa questão que você vai procurar comprovar essas despesas. Como eu disse, o cliente vai procurar essas informações junto às instituições que ele pagou, esses valores, tanto nesse sentido de despesas com instrução no Brasil, que é, no caso, com educação, despesa com educação, quanto na saúde. Tem essas opções aqui. E você vai lançar, nessa opção, você vai lançar, ao selecionar aqui a opção de deduções legais, você vai lançar essas informações, vai pedir, aqui eu adianto aqui um pouquinho, nessa outra aba, um exemplo de despesas com médicos, por exemplo, né? Aqui acho que aqui você vai clarear um pouquinho mais, para explicar um pouquinho mais, ou exemplificar para você, né, Milena? Nesse caso aqui, vamos supor uma despesa com médico, né? Você vai lançar, aí você vai escolher aqui. Essa despesa foi pelo seu cliente ou pelo dependente dele? Se for pelo dependente, aí você já vai ter que ter cadastrado ele lá no início da declaração, na opção dependentes aqui do lado esquerdo, ó, cadastrar o CPF da criança ou do dependente, a data de nascimento, para poder informar aqui a despesa que teve com ele. Caso não, se foi só a despesa sua mesmo, você foi se consultar lá no médico, aí você sempre orientar o seu cliente o seguinte: você foi no médico, acabou a consulta ou pagou a consulta, você já pede a despesa, o comprovante de dedução para o imposto de renda. Ele vai mandar um recibo para você com o CPF dele e tal, porque aí você vai pegar o CPF desse profissional da área de saúde, prestador de serviço, e você vai formar aqui, ó, CPF do profissional prestador de serviço. Preenche o CPF dele, o nome dele, e faz uma descrição, de acordo com a descrição do recibo que ele deu, né? Serviço prestado, ou consulta médica, em tal dia, e tal, tal e tal. Alguma descrição assim, breve, certo? Aí o valor pago, coloca aqui o valor pago a esse profissional, e aqui deixa em branco, essa parcela dedutível, o reembolso. Mas não precisa preencher isso aqui. Normalmente você só preenche só o valor pago. Ok? Deu uma clareada aí, Milena? Basicamente,
É assim que funciona as informações a serem declaradas na dedução legal. Ok, então vamos prosseguindo. Na aba Bens e Direitos, já estamos quase chegando ao fim aqui. Milena. Aí esses valores vão ficar nessa parte ao lado? Sim, vão sim. Porque quando você informar aqui na aba Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, vamos supor que o seu cliente recebeu de pessoa jurídica 20, 40 mil, 60 mil no ano, 80 mil. Aí, quando você lançar os 80 mil, aqui nessa parte de baixo, de opção de tributação, vai ficar aparecendo quanto ele tem que pagar de imposto. Aí, o que acontece? Vamos supor que aqui ele tem que pagar uns R$ 2.000 de imposto. Quando você for lançando lá as despesas efetuadas, o pagamento médico, pagamento de educação, você lançou o valor, aqui vai mudando, vai diminuindo. Ou se você vai tirando, aqui vai aumentando, né? O bom desse aqui, desse você baixar o programa, é por quê? Você pode ficar simulando, você entregar a declaração. Aqui você, tudo que você for lançando aqui, aí não foi informado a Receita. Isso aqui é só organizando as informações para poder enviar. Quando você deixar tudo prontinho no final, aí que você vai ver aqui embaixo, ó, tem aqui no canto esquerdo inferior, a opção entregar a declaração. Só depois que você conferir tudo, que ver que está tudo ok, que você vai entregar essa informação. Enquanto isso, não, você pode tirar alguma informação, pode colocar, e pode ir vendo se vale a pena a dedução legal ou se vale a pena o desconto simplificado. Pode ir analisando, né, fazendo essa análise tributária. Ó, já vocês já vão virar analistas tributários. De forma simples, mas analista tributário para pessoa física, né? Saber qual a melhor opção aqui de tributação entre essas duas. Ah, essa de dedução legal é só se quiser descontar as despesas de pagamentos, sim. Na maioria das vezes é para quem recebe muito mesmo e paga muito imposto. E às vezes é vantajoso para a pessoa comprovar as despesas, comprovar bastante despesa para receber uma restituição maior de valores ou pagar menos imposto, entendeu? Às vezes compensa para a pessoa fazer isso. Agora você só tem que ter atenção de tudo que a pessoa quiser colocar como despesa, comprovação de despesa, ela tem que mandar para você o comprovante oficial. Se a pessoa não botar, você não inventa de colocar essa informação ou inventar a despesa para abater imposto, porque a malha fina chega. A Receita pega, faz cruzamento de dados, você tem que comprovar. Se você não comprovar, aí é multa e juros em cima. E quando a Receita pega, ela atualiza tudo ela faz tudo com atualização monetária, né? Então, vamos ter sempre cuidado. E se quiser, pode deixar na simplificada, sim. Pode sim. Você pode ir analisando as duas e fazendo esse lançamento. Ok? Mais alguém aí? Alguma dúvida a mais? Ok, né, Milena? Então vamos continuando aqui. Deixa eu ver, mais alguém? Ok, Adriana. Tá. Então, fechando aqui essa parte de pagamentos efetuados e comentários aí sobre dedução legal, desconto simplificado, vamos à aba de bens e direitos. Você vai estar aqui no início, né? E vai ver essa aba bens e direitos, que, como eu disse, também você pode vir aqui em fichas da declaração, no canto esquerdo, e procurar a opção, após o pagamento efetuado, vai ter aqui embaixo a opção bens e direitos. Aqui não vai aparecer porque é um print, não é o programa aberto em si. É só um print do programa. Clicou em bens e direitos, vai abrir aqui essa tela, bens e direitos, está com a setinha. E aqui embaixo você vai ter outra setinha dizendo para você criar um novo documento. Clicou em novo, vai abrir essa opção, bens e direitos.
e os dados do bem. Então, são por grupo, né? Tem uns agrupamentos de informações que você quer preencher. Dentre elas, você vai encontrar o quê? Bens imóveis, bens móveis, participação societária, aplicações e investimentos, créditos, depósitos à vista e numerário, fundos, criptoativos, outros bens e direitos. Caso você não consiga identificar nenhum que se aplique, a gente tem essa opção 99, código 99, de outros bens e direitos que você queira colocar na sua declaração. Então, colocando aqui, isso aqui é um dos grupos, né? As opções de grupos que você pode escolher. Vamos supor que tenha escolhido a opção 3, do grupo 3, participações em sociedades. É um primeiro exemplo. Aqui é um exemplo de declaração de ações. Aí Danilo, que nós já sabemos que está lá no grupo, ele falou um pouquinho para a gente, que ele trabalha com investimentos e tem um canal no YouTube também. O pessoal que não sabe, até depois, se ele quiser colocar no grupo, para o pessoal conhecer o canal no YouTube dele, que fala sobre opções de ações, né? Escolher ações, preço de ações, e tem várias outras coisas lá que ele trata. Sobre isso, aqui nessa aba, Danilo, especificamente, você vai informar quais ações você tem na sua carteira. Então, às vezes chega um cliente com essas informações para você, eu investi em ações, eu queria fazer a declaração. Você sabe fazer esse tipo de declaração? Você vai dizer o quê? Sei, porque agora aprendeu. Ok, Danilo. Aí, aqui é o quê? Você vai informar as ações nesta aba de bens e direitos, a posição em que ficou no final de 2022. Então, até 31 de dezembro de 2022, você vai fazer um levantamento com o seu cliente que tem essas ações e colocar aqui, apresentar quantidade de ações que ele ficou na carteira que ele tinha comprado, o valor dessas ações, o preço médio, né, de todas essas ações, e qual o CNPJ da empresa que está custodiando essas informações. Então, aqui, o grupo 3, eu uso o código 3, participações em sociedades. Aí nessa aba de códigos, tem outra gama de códigos que podem ser utilizados. Mas vocês podem olhar isso também com calma. E sempre, como eu digo, tem a opção ajuda, onde você pode verificar um documento da Receita Federal que detalha cada item com exemplos. Tanto aqui quanto no início da declaração, você também vai ver aqui em ajuda, tem a opção perguntas e respostas, que também tem outra quantidade de informações e exemplos que você pode usar para tirar suas dúvidas. E também, claro, o grupo da mentoria, a mentoria em si, no meu privado, com o Renato também, pode tirar dúvida para esclarecer qualquer coisa que precisar. O tempo aqui também já está quase acabando dessa terceira aula, mas ainda temos um tempinho. Dá para concluir aqui esses exemplos nessa aba de bens e direitos. Continuando, ok. Preencheu participação em sociedades, informou que ações que você quer dizer que tem bens em ações, que estão no Brasil, pode ser que estejam no exterior, mas se for no Brasil, você coloca a opção no Brasil. O CNPJ da empresa, onde você tem ações, e a descrição das ações, quantidade de ações, que você vai descrever quantas ações são, o código da ação, o código de ação de acordo com o que apresenta lá na Bolsa de Valores, tem um código específico, né? E também os valores, o preço médio de todas essas ações que você tem. E o CNPJ, você pode colocar aqui o CNPJ da corretora, onde estão esses recursos. Sei lá, você investe através da Nuinvest, através da XP Investimentos, através da Clear. Você vai escolhendo aqui e vai informando isso. Aí, negociados na bolsa, sim ou não? Aí você vai informar sim ou não. Aí aqui tem a situação da declaração. Você vai dizer, se você já tem vem de anos anteriores, aqui vai estar preenchido. Se não, se é o primeiro ano,
Você vai deixar aqui zero. E em 2022, em final de 2022, você vai dizer qual o valor total desse bem que você tem aqui. Importante dizer o quê? Aqui você vai informar ação por ação. Ah, eu tenho a ação da Americanas. Então, vou passar a informação só sobre Americanas. Ah, eu tenho a ação da Magalu. Ah, vou ter que preencher aqui só Magalu. E assim por diante. Por empresas, certo? Ah, Adriana, Mirela, Milena, quer dizer. Tá complexo aqui ou vocês conseguem assimilar? Danilo, eu acho que para ele talvez seja mais tranquilo, por ele já tá na área aí. Eu não sei para vocês como é que fica nessa questão de investimentos dessas declarações. Ok, né? Adriana, vamos lá. Milena, ficou caladinho, não sei se foi fácil aí. Mas vamos assimilando. Depois vocês podem rever a gravação e tirar dúvidas. Não se preocupem. Tá ok. Ellen também. Ok. Ah, então vamos para outro exemplo. Esse aqui é um exemplo de ações, né? Outro exemplo que a gente pode pegar aqui é no lançamento de outro bem, que é um veículo, que usualmente também tem essa informação. O cliente às vezes tem um automóvel, um carro, quer dizer, uma moto, ou sei lá, pode ter qualquer outro tipo de bem, móvel ou imóvel. Aqui no caso de imóvel, né? Mas pode ser um bem imóvel também, uma casa, um terreno. Aí, no caso do carro, ele está aqui, quando você clica no procurar os grupos, você vai ver que veículos está no grupo 2. Eu selecionei o grupo 2 e o código, eu procurei o código veículo automotor terrestre, caminhão, automóvel, moto. Você vai vendo essa descrição, né, aos poucos. Danilo levantou a mão? Pode Isso, falar. só queria só uma dúvida. Você explicou aí no item anterior como a gente pode estar lançando as ações. Mas Isso. e para o lançamento de derivativos, que é tudo aquilo que você já sabe que eu dei muito trabalho para você ao longo desde quando a gente se conhece aí. É na mesma aba que faz esses lançamentos? Aqui de opções, né? Isso. Por exemplo, futuros, opções, é lançado da mesma forma? Como que é o processo para poder Se lançar? você, se você ficou com eles até 31 de dezembro de 2022, aí você informa aqui, vai ter a opção de informar os bens. Deve Ah, ser, então, e as transações realizadas no decorrer do ano vai ser em outro local, então. tem outra aba aqui no final que a gente já vai mostrar ainda. Tanto para Ah, ações então, quanto para opções, para mercado futuro. entendi. Então, essa daí é exclusivo para aquilo que eu dormi comprado, vamos usar esse termo que a É, gente o usa que, no o mercado. que ficou com você no final do ano. A Receita quer saber o que é seu. Tá, Acabou o ano e o que eu fiquei para mim, né? beleza, beleza, então. Beleza? Obrigado. Ok. Pode perguntar, sem problema. Se a gente não souber, o que nós não soubermos, a gente vai tentando descobrir. Então, basicamente, de carros você vai colocar o código, o veículo aqui, informar que é veículo, o código 1, que é no Brasil. Aí, interessante que para o carro você vai ter que pedir ao cliente a informação lá esqueci o nome agora, do documento do carro. O documento do carro, não esqueci se tem um nome específico. O documento do carro. E lá você vai ver o Renavan, tem essa informação nesse documento do carro, do Renavan, você vai ter que digitar aqui, esse Renavan, e em descrições você vai colocar as informações do carro. Como, como ele comprou o carro? Foi à vista? Foi a prazo, né? Quanto pagou durante o ano de 2022 esse carro? Se foi a prazo, se foi financiado? Quanto ele foi pagando, né? Durante o ano? Coloque mais descrições como tipo de carro, é um Onix, a placa do carro, você coloca aqui na descrição, coloca a cor do carro, o mínimo detalhe que você puder colocar dessas informações, você coloca. E uma coisa que o pessoal às vezes fica dizendo, o bem é um valor
pequeno, eu preciso colocar, o que eu aconselho é o seguinte: tudo que o seu cliente tiver de bem, ele quiser e puder declarar, declare. Porque é um patrimônio dele. Se ele comprou, se adquirir, é dele. Futuramente, esse patrimônio ele pode crescer, ele pode vender esse bem e comprar outro bem com o maior valor. E, às vezes, quando chega no bem que está no valor alto para declarar lá na frente, vai ficar um valor muito exorbitante em comparação com a declaração que você fez no ano anterior. Então, às vezes, o cliente vai olhar assim, o cliente não, a Receita Federal vai dizer, opa, como é que você não tinha nada até o ano passado e do ano passado para cá você está declarando que tem um carro de 120 mil reais? Então, é bom você pegar essas informações do cliente, de bens, mesmo que pequenos, mas você colocar, porque é uma construção patrimonial. A Receita Federal, ela analisa muito essa questão da evolução patrimonial, como você vai construindo o seu patrimônio, né? Então, é importante sempre colocar essas informações. Milena, só se esse carro fosse, só se esse carro foi comprado no ano anterior. No ano anterior? Não. É, Pegando como exemplo que a pessoa está fazendo a primeira declaração esse ano, na melhor das hipóteses, a primeira declaração dela. Então você vai pegar tudo que ela tem de bem, vamos supor que ela teve um carro, comprou há muito tempo, e ela tem esse carro, você vai declarar. Carro comprado e tal. Colocar aqui o CPF ou CNPJ de quem comprou, se foi de uma pessoa física, se foi de uma pessoa jurídica, também informar na descrição. E você vai colocar, vai deixar o valor, se for um carro que ela comprou anterior a essa declaração, a primeira declaração, você vai colocar aqui, ó, situação em 31 de 12 de 2021, que foi anterior ao ano passado. Você vai informar o valor do carro aqui, anterior. E em 2022 vai informar o mesmo ano. Importante isso. Não podemos atualizar o valor do carro ou da casa informado aqui todo ano. Ano passado eu informei que o carro era 35 mil, mas eu fui na tabela FIP, que é a tabela de atualização de valores de carro, né? E agora ele está custando 50 mil. Aí você vai informar em 2022 que é 50 mil agora. Não. Sempre é o valor de aquisição. Se você informou lá, ele vai ficar aquele valor gravado sempre. Você vai só repetir. Aí, o que acontece? Você pode ir alterando os valores aqui se não for um carro que você já tenha quitado. Se for um carro que você comprou em 2000, sei lá, em 2018, e está pagando financiamento, aí você vai colocar a situação do valor do carro que foi pago, e a partir do momento que você foi pago, você adquiriu aquela parte, você informa aqui, essa parte que você adquiriu que foi paga. E a parte que foi pago durante 2022, você vai somar para dizer qual é a situação atual. Até quitar o carro. Quando você quitar o carro todo, aquele valor é seu. Só para finalizar,